pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para bater um papo com vocês sobre o programa Trainee 2021. Hoje eu tenho aqui 3 profissionais super interessantes que a gente escolheu a dedo para conversar com vocês. Daqui a pouco eles se apresentam. Estou aqui com o Rafael, com o Thiago e com a Clarissa. E o nosso objetivo é bater um papo, né? E falar um pouquinho da Samarco para vocês, empresa que a gente tanto admira. E isso nem estava aqui previsto na nossa fala, mas ontem a gente teve uma surpresa muito legal. A Samarco foi eleita, né? Na pesquisa Lugares Incríveis para se trabalhar no ano de 2021. Com muita honra e orgulho, a gente recebeu a notícia que nós fomos premiados aí em primeiro lugar na categoria mineração, metalurgia e siderurgia. Então, muito legal. Quem acompanhou aí as nossas redes sociais no final do dia de ontem deve ter acompanhado um monte de empregado postando, subindo comentários, porque, de fato, a gente ficou muito orgulhoso, né, com essa notícia. Bom, como vocês sabem, nós estamos com o programa Trainee, com as inscrições abertas, e o objetivo é a gente contar um pouquinho da nossa história para vocês, né? Todas as informações do programa Trainee estão disponíveis no nosso site. Então, qual curso, qual ano, quais as etapas, quais os critérios estão no site. Obviamente que vocês, se tiverem alguma dúvida, tem o link lá que vocês conseguem fazer contato com a consultoria que está nos apoiando. Mas são etapas, né, de um processo seletivo normais aí de um processo trainee como um todo. Olha, estou vendo aqui que o nosso chat já está movimentado. Estou vendo que tem gente de Manaus. Faltavam uns 20 minutos, já tinha algumas pessoas aqui dando boa noite, falando que estavam ansiosas, alguns já preocupados com a prova de inglês, falando que estava nervoso com a prova. Tiago, como que nós vamos fazer, Tiago? Mas não se preocupem, ó, Mariana, Vitória, então nossa, Marabá, no Pará, muito legal. Então, a Emily colocou aqui para a gente, né, para fazer a inscrição, está lá no nosso site, trabalheconosco.vagas.com.br/Samarco. Bom, não vou me alongar mais, né, a gente veio aqui para bater um papo, e eu já vou passar a palavra para o Thiago. O Thiago, ele vai se apresentar, a gente escolheu aqui 3 ex-trainees, né? Então, Rafael já foi trainee lá no passado, Tiago também, a Clarissa, a gente estava aqui conversando nos bastidores e eles estavam relembrando um pouco dessa história. O Tiago falou assim, parece que foi ontem, né? E eles estavam todos aqui saudosistas, né? De como que foi bom esse tempo de trainee. E a gente vai conversar um pouco disso. O Rafael nem está em terras brasileiras, né, Rafael? Ele vai contar um pouco da experiência internacional, mas eu não vou dar spoiler. E aí, gente, temos aqui, ó, o pessoal começou a colocar aqui as cidades onde eles estão, tem gente de tudo quanto lugarzinho desse nosso Brasilzão. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, né? Vou passar aí a fala para você, fique à vontade. Conta um pouquinho dessa empresa, da sua experiência, do nosso processo produtivo. E eu, gente, vou ficar aqui, vocês vão me pegar aqui anotando muito. À medida que o Rafael, o Thiago e a Clarissa forem conversando, vocês podem ficar à vontade de mandar perguntas aqui no chat. A gente vai tentar responder aí, né, a grande parte delas. Então, eu vou ficar anotando aqui, porque eu vou ficar monitorando esse chat, ok? Vai lá, Thiago. Muito obrigado, Adriana. Acho que é a minha primeira live na vida, né? Então, obrigado pelo convite. E realmente é nostálgico, sabe? Assim, você comentou uma palavrinha que a gente estava realmente comentando nos bastidores.
a gente passa um flash na cabeça, mas é um flash muito legal, muito bom. Mas, pessoal, me apresentando rapidamente, eu sou o Thiago, eu atualmente atuo na gerência de engenharia de processo, automação e instrumentação, de forma corporativa, então eu atendo tanto a unidade de Ubu quanto a unidade de Mariana, vocês vão ver ao longo da minha apresentação. Queria realmente agradecer o convite da Samarco, por estar presente. Eu realmente já tive essa oportunidade de um dia almejar fazer parte do quadro da Samarco, então já estive do lado de vocês, tá? Sendo candidato ao programa Trainee. E realmente quando a gente fala de convite, a gente tem a decisão de falar sim ou de falar não. E como eu nunca participei de uma live, né, mas quando a gente vai emitir uma opinião, a gente tem que sempre ser sincero, né? Então não foi uma obrigação estar aqui, pelo contrário, foi realmente um convite e eu aceitei porque eu realmente aprendi muito como profissional e como pessoa ao longo dessa experiência que eu tive de participar do programa Trainee da Samarco. E queria já de cara agradecer a presença de vocês e agradecer por vocês despertar esse interesse de fazer parte do nosso quadro. Então, muito legal, nós ficamos extremamente honrados. E assim, turma, eu comecei na Samarco, como a Adriana comentou, através de um programa Trainee. Eu comecei em 2008. Na verdade, nós três, eu, o Rafael e a Clarice, a gente faz parte da mesma turma de Trainee. Acaba virando até uma irmandade, sabe? Então, a gente acaba torcendo muito um pelo outro. Mas eu comecei em 2008 e eu queria contar rapidamente uma historinha que foi durante o meu processo seletivo, né? A pessoa que me entrevistou, e eu me recordo muito bem disso, ele me fez uma pergunta, falou assim, o que você quer na Samarco? Carreira técnica ou carreira gerencial? Atualmente eu sou gestor, tá, gente? Eu atuo como gerente. E eu lembro que naquela época, eu acho que eu não esperei nem ele terminar de falar. Quando ele perguntou, eu já emendei, carreira técnica, sem titubear. E eu fui tão enfático, que eu cheguei em casa, até cheguei a comentar com a minha esposa na época, eu falei assim, olha, eu acho que eu fui tão enfático que como eu fui intransigente, é só carreira técnica, eu acho que eu não agradei. Então, a sensação que eu tive foi essa. E essa pessoa, né, esse gestor que na época me selecionou, obviamente ele teve uma série de critérios, mas ele estava buscando justamente um profissional, o perfil que ele buscava era um profissional de carreira técnica. E era exatamente o que ele queria ouvir. Então, assim, além dos critérios que embasou na época por me escolher, ele gostou muito dessa minha sinceridade, dessa minha transparência. Mas a curiosidade é que essa mesma pessoa, durante o programa Trainee, durante o banho de loja que vocês recebem no programa, ele começou a enxergar no Thiago esse potencial para a carreira gerencial. E foi exatamente, apesar dele querer ouvir, querer desenvolver uma pessoa para carreira técnica, foi a mesma pessoa que me deu a oportunidade de migrar de carreira. Então, assim, eu conto essa história porque o programa de Trainee, ele abre realmente portas que talvez vocês ainda nem conheçam. E é um programa que a Samarco trata com muito carinho, muito respeito, sabe? Então, por isso que eu aceitei o convite, estou muito orgulhoso de estar aqui, estou muito orgulhoso da presença de vocês aqui nessa live. Então, assim, gente, falando um pouquinho da Samarco, a Samarco não é uma empresa nova, é uma empresa madura, ela tem 44 anos de história, e ela tem bastante experiência. E como todo profissional, como toda pessoa, ela tem seus altos e baixos, e a gente teve os nossos momentos difíceis, e a gente não pode deixar de citar que o momento mais difícil que tivemos foi o rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. De lá até o final de dezembro de 2020, as operações ficaram paradas. Mas a gente não esqueceu desse evento, nem um dia sequer, a gente não pode esquecer desse evento. A gente tem que honrar o nosso compromisso com a reparação dos impactos causados com os nossos empregados e com as comunidades. E eu conto essa história porque a Samarco evoluiu, até por uma necessidade, ela evoluiu muito. Mas tem 3 frasezinhas que eu gosto muito, e eu comento muito com as pessoas que trabalham conosco e com as pessoas que almejam trabalhar conosco, que é vontade de aprender, a gente tem que ter essa vontade, uma necessidade de evoluir e uma capacidade de transformar. Então, essa é a essência da Samarco atual. A essência da Samarco atual, ela é muito parecida com a Samarco de antes, mas a gente evoluiu bastante. A gente evoluiu nossos processos, nossos sistemas de segurança, nossa gestão de risco, investimos em novas tecnologias para disposição de rejeito, que eu vou estar mostrando na minha apresentação. A gente tem monitoramento constante, 24 horas por dia, das nossas estruturas geotécnicas, que é o
chamado CMI, que é o Centro de Monitoramento e Inspeção. Então, uma série de melhorias foram feitas que possibilitaram a retomada das operações, inclusive para suportar o nosso processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma apresentação muito rápida, muito curta. Só um minutinho. Que é justamente para mostrar para vocês, acredito que vocês já estejam vendo. A apresentação já traz aqui duas fotinhas. A da esquerda é o site de Germano, onde fica a nossa operação de mina em a planta de beneficiamento, e onde inicia o processo do mineroduto. E na direita, a unidade que fica no sul do Espírito Santo, onde ficam nossas usinas de pelotização. E lá no fundinho, dá até para você ver aquela imagem linda, né, do oceano, né, mas do porto nosso, que a gente também tem uma operação portuária, na qual a Clarissa vai até poder falar um pouquinho mais. Bom, gente, então a gente tem unidade operacional tanto no estado de Minas Gerais quanto no Espírito Santo, e eles são conectados por um mineroduto que eu vou estar explicando adiante. A gente é 50%, a Samarco é 50% da Vale, 50% da BHP, e o que a Samarco faz? A Samarco faz essas bolinhas pequenininhas, que eu não sei se todo mundo está ambientado, eu acredito que não, até porque o processo trainee, ele não foca unicamente nas áreas operacionais, ele é um processo amplo. Então, o que a gente produz, me permitam trazer um termo bem simplista, mas são essas bolinhas pequenininhas, cerca de 10 a 12 milímetros, que a gente chama de pelota. Então, isso é um minério de ferro, então, ferro na forma de óxido, mas pequenininho, que a gente vai vender para os nossos clientes. E o que os clientes vão fazer com essa pelotinha que está destacada no slide 1, na figura 1? Vai produzir justamente o aço, então a gente tem um processo de redução, para chegar até o aço, para no final chegar até o consumidor, que eu estou mostrando pelo item 3, através de um carro, uma lâmina de barbear, um navio, etc. O que a Samarco produz é o item 1, basicamente o item 1. A partir dali, são os nossos clientes, até chegar no consumidor final, que é o item 3, tá bom? Pessoal, a unidade operacional de Germano, ela fica localizada no estado de Minas Gerais. Ali vocês vão encontrar as operações de mina e a planta de beneficiamento. O mineroduto, ele é cross, então ele vai atravessar todo o estado de Minas Gerais e conectando junto aqui no sul do Espírito Santo. Lembrando que são quase 400 quilômetros, possivelmente não, certamente vocês vão ter a oportunidade de quem ingressar no programa trainee de conhecer todas essas estruturas, inclusive a competentíssima equipe que cuida da integridade desse mineroduto, inclusive certamente alguém vai estar trabalhando lá futuramente. E no final a gente termina aqui na ponta de Ubu, que é no estado do Espírito Santo, onde a gente tem as usinas de pelotização e as operações portuárias. Aqui eu trago o resumo do processo produtivo da Samarco. Não é a intenção explicar aqui operação unitária por operação unitária, mas os engenheiros de plantão aí podem estar olhando para essa figura e tentando identificar o que vocês vão encontrar ao longo da cadeia. Quem entrar, e eu tive essa experiência, quem entrar na Samarco vai conhecer todo o processo produtivo, vai ficar alguns dias em cada etapa do processo produtivo, que é uma experiência ímpar. Então, se tiver advogado, vai conhecer o processo produtivo e vai fazer um diferencial competitivo danado na sua formação. Mas eu queria destacar aqui grandes processos. Lá em cima, vocês estão vendo o número 1, aqui, ó, que é justamente onde tem a operação de mina, que é um mundo à parte, é muito grande, tem equipamentos muito grandes, inclusive a gente chama até de fora de estrada, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Do item 2 até ali o item 9, vocês têm a usina de beneficiamento. O que é isso, gente? O minério que a gente tira da mina, ele precisa ser concentrado, eu preciso retirar algumas impurezas para ele ter mais valor econômico e atender as exigências dos nossos clientes, né? As exigências do produto final. Então, a usina de concentração, ela tem essa responsabilidade. Ele vai justamente separar o que a gente chama de impurezas, né, essa ganga, e vai aumentar o teor de ferro. Então, só para vocês terem alguns números, a gente alimenta a mina que vai produzir um material com 40% de ferro, e lá no nosso produto final a gente vai ter 67%. Então, assim, isso começa aqui na planta de beneficiamento. O que eu queria só destacar aqui na planta de beneficiamento, pessoal? Uma tecnologia nova que a gente investiu para nossa retomada, que é justamente o item 7, que é a filtragem. Agora, a gente não dispõe mais do nosso rejeito em barragens. O que a gente faz é pegar
O rejeito é separar ele em dois. Uma parte do rejeito eu vou colocar e dispor em cava, que são apenas 20%, que é um rejeito mais fino, que a gente chama de lama. Lembrando que cava é um terreno natural, uma estrutura geotécnica, é uma estrutura, é um terreno natural, então ele é seguro. E no caso, 80% do material, ele vai ser filtrado nesse item 7 e vai ser disposto em pilhas, que é o empilhamento. Então, a gente não tem mais estrutura geotécnica em operação na Samarco, o que a gente utiliza, no caso aqui da lama que eu acabei de citar, e dispor nas cavas. Por fim, a gente tem aqui o mineroduto conectando as duas unidades, são 400 km de extensão. Imagina 44 anos atrás alguém falar que ia conectar duas unidades através de um mineroduto com 70% de sólidos e apenas 30% de água. Eu chamo a atenção disso porque é um processo muito inovador, ele é um processo limpo, ele é um processo barato, mas, acima de tudo, ele é um processo inovador. Então, assim, gente, inovação, e eu já trago até um destaque, e até um link para quem quer trabalhar na Samarco, ele é um DNA nosso. E quando eu falo inovação, eu não estou falando apenas de processos disruptivos, como o mineroduto, por exemplo. Quando você desenvolve uma planilha, que antigamente você tinha um papel para fazer um controle, você está sendo inovador. E eu destaco a inovação porque ele é um traço cultural que a gente está sempre trabalhando justamente para tentar evoluir os nossos processos. Então, esse é um pouco do nosso DNA, e eu trago essa informação porque vocês precisam se identificar com nossa forma de trabalhar. Lembrando que a personalidade está para a pessoa, assim como a cultura está, no caso, para a empresa. Então, assim, a gente tem essa questão da inovação como um traço cultural muito forte. Do item 11 em diante, a gente tem a unidade do Espírito Santo, onde a gente vai produzir aquela bolinha que eu mostrei. Lembrando que a gente tem um forno de pelotização, que é o maior forno de pelotização do mundo, é muito legal. Quando tem as paradas a frio, vocês vão ter a oportunidade de entrar no forno. Ele é gigante, ele é o maior forno de pelotização do mundo, com uma capacidade acima de 8 milhões de toneladas por ano, né? Depende muito da qualidade do minério, mas ele é muito robusto. Por fim, aqui as operações do pátio do porto. O pátio, a estocagem tem cerca de 2 milhões de toneladas que a gente pode estocar. A capacidade do porto aí de embarcar o material é de 33 milhões aproximadamente. É uma baita operação logística. A gente tem as áreas alfandegadas, que a gente vai estar cuidando de toda a exportação do nosso material, recebimento de insumos. E tem ali os nossos dois berços, que tem capacidade para receber navios com capacidade de até 200 mil toneladas. Então, assim, por falar no porto, eu faço o link até com um grande amigo que a gente faz nesse programa Trainee, e um cara que não mora nem mais no Brasil, mas tem o papel de fazer todo esse link com nossos clientes, que a sua grande totalidade são clientes fora do Brasil. É o Rafael, e por uma competência muito grande, ele aproveitou muito bem o programa Trainee. Atualmente ele não está mais morando conosco aqui no Brasil, ele vai contar um pouquinho a história dele também, não vou dar spoiler. Mas, Rafael, a palavra é sua. Às vezes a gente se enxerga o lado glamuroso de se morar na Europa, mas é uma baita responsabilidade, mas você faz por merecer. É com você, Rafael. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer realmente estar participando dessa live. Quando a Adriana fez o convite, não pensei duas vezes, assim como algumas decisões que eu acredito que eu fui tomando ao longo da minha carreira dentro da empresa. Essa também foi muito fácil de aceitar. Vim falar um pouquinho do programa de trainee, onde eu sou realmente um entusiasta. Realmente vejo com muito valor o processo, o programa. Aprendi bastante, venho aprendendo desde então. Foi realmente uma porta de entrada fantástica para o mercado de trabalho. Realmente estou muito feliz e muita satisfação estar participando aqui, tá, pessoal? Contar um pouquinho da minha história rapidamente. Eu acho que a dúvida da grande maioria foi minha dúvida antes de ingressar na Samarco, o que esse bendito desse mineroduto faz, né? A gente não entendia muito como é que transporta minério de Minas Gerais para o Espírito Santo, fabrica pelota, embarca. Então, era mesmo eu sendo capixaba, sou natural de Colatina, mas não entendia, né? Era uma tecnologia nova. Você sempre vê minério de ferro sendo transportado por trem. E aí, uma empresa que transporta por uma tubulação realmente é de saltar os olhos. E a partir do momento que você entende o processo, você passa a respeitar ainda mais a empresa, a tecnologia, a inovação,
tudo que vem embutido, né? Vou tentar ser o mais transparente possível aqui na minha fala curta, mas eu acho que a grande maioria de todos vocês aqui podem estar tendo as mesmas dúvidas que eu tive ao longo da minha carreira, né? Decisão de definir qual graduação, faculdade, universidade, qual cidade, todas as dúvidas implícitas, né? E depois agora, terminando essa fase que é importantíssima, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, e realmente o que eu posso falar é que é difícil prever. Então, por isso que eu tenho um conceito que eu tento passar para todos aqueles que eu posso, que é o conceito da prontidão. Isso eu levo para a vida, não só na minha carreira, ao longo da minha carreira, das minhas atividades profissionais, mas realmente tentar estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade, qualquer caminho que a vida nos coloca. Eu sou engenheiro de formação, acho que vale uma historinha rápida aqui, só para quebrar o gelo. Sou engenheiro de produção, sempre achei que eu ia trabalhar em processo produtivo, ia trabalhar na Samarco, me sujar de minério, ficar ali produzindo pelota, etc. E fui passando, eu ainda estava estudando, estava no meu último período de universidade, e fui passando pelo processo, um processo longo, um processo robusto, muitas pessoas, infelizmente, deveria ter vaga para todos, mas é um processo, assim como a Samarco, outras empresas também fazem a seleção, e a coisa foi acontecendo até eu chegar na minha entrevista final, foi na unidade OBU. Eu lembro que eu tive reunião com vários gestores de processo, de pilotização, e realmente achei que eu iria realmente ser um engenheiro de processo, de área, né? E aí fui para minha casa, esperar o resultado final, quando toca o telefone, 2 dias depois, era o RH da Samarco, falando que eu tinha uma entrevista para o marketing. E aí veio todas aquelas dúvidas, né? Eu falei, poxa, marketing, nada contra, mas é porque eu não entendia, né? E tudo bem, no outro dia eu já estava em Ubu, fui fazer minha entrevista e aí realmente onde a chave vira. E a partir do momento que eu entendi o que realmente era a função do marketing na Samarco, minha mente mudou, minha cabeça abriu totalmente. Então, eu já, desde o final daquela entrevista, eu lembro até hoje os 2 gestores que me entrevistaram, grandes profissionais, eu falei, realmente essa é a vaga que eu desejo e faz sentido com aquilo que eu me preparei, que eu tentei me capacitar, e aí eu uso a prontidão como uma chave para realmente abrir oportunidades para a gente. No meu último período, eu tomei a decisão de trancar minha universidade na época, para viajar, para aprender um pouco mais de inglês. Foi uma decisão minha, foi difícil, não foi fácil ver todos meus amigos se formando e eu ficando para trás, mas eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. E essa prontidão realmente hoje foi direcionando os meus caminhos e fazer o que eu faço hoje, trabalhar na área comercial, conversando com clientes do mundo inteiro, fazendo negócios, realmente foi devido a uma decisão que eu tomei lá atrás. Então, E o segundo exemplo, rapidamente, foi eu já dentro da Samarco, trabalhando dentro da área comercial, um antigo gestor chegou para mim e falou, Rafael, você já se viu vendendo minério de ferro? Eu acho que foi o sim mais rápido que eu dei na vida. Então, eu falei, sim, me vejo. E dali, então, foram poucos meses, eu fui convidado a compor o time de vendas da empresa lá em 2012. E desde então, 2021, continuo na área comercial, vendendo minério de ferro, realmente apaixonado pelo que eu faço e realmente, independente do nível de capacitação, a gente tem que sempre correr atrás, tem sempre que se preparar, porque a oportunidade vem ao momento que você menos espera e a gente tem que pegar a oportunidade, independente de onde ela vai nos levar. Se você me perguntasse há 13 anos atrás, se eu me visse vendedor de minério de ferro, eu com certeza não iria responder. Mas só para trazer um pouquinho da história, eu acho que vale a pena nesse momento de incertezas, mas confiar no trabalho, confiar nas capacidades. Realmente entendo que trabalho duro, honesto, ético, ele traz resultados.
e é isso que eu queria passar rapidamente para vocês, tá? Falar um pouquinho da comercial, muito rápido, eu tenho alguns slides para compartilhar, só para direcionar as ações, 3 slides, tá? Eu vejo, o Thiago fez uma explicação muito interessante do processo produtivo da Samarco, mas eu tenho muito claro para mim que o processo produtivo é uma engrenagem importantíssima da empresa, mas eu enxergo como todo a empresa como sendo um relógio, onde a gente tem várias engrenagens girando e todas elas precisam estar em perfeito compasso para que a empresa realmente consiga os resultados necessários, consiga gerar os empregos, o desenvolvimento, tudo aquilo que realmente uma atividade industrial tem que fazer. Então, não só a atividade industrial, que é importantíssima, a gente tem outras áreas, todas as áreas da empresa, todas as competências. Acredito aqui que tem pessoas aí, profissionais que estão para se formar, já se formaram de diversas áreas, e fique sabendo que cada um é extremamente relevante para o processo. Advogados, meio ambiente, sócio institucional, RH, ou seja, se uma dessas engrenagens falhar, o todo eu não consigo aqui na minha função vender o produto, trazer o resultado que a empresa necessita. Então, temos que ter, eu tenho muita clareza desse processo, dessa unidade que é necessária, realmente todas as áreas num compasso perfeito, e esse é o desafio da gestão, né, de uma grande empresa como a Samarco, e realmente aí precisa de profissionais de altíssima capacidade técnica, pessoal, para que realmente esse relógio ele não perca o passo, né. Eu, como venda, sou uma dessas engrenagens, sou um dos pilares dentro da comercial. O comercial da Samarco é dividido em 2 grandes pilares: o pilar de marketing, que lá atrás eu tive minhas dúvidas, né? E o pilar de vendas. O marketing muito mais voltado a estudos, é a nossa bússola, né, de negócios. Ali todas as projeções, todas as informações, tudo isso é gerado para que realmente o time de vendas, o time comercial, ele consiga implementar as estratégias de negócio necessárias. Então, dentro do nosso estrutura de marketing, a gente tem uma área de marketing estratégico, que realmente ali é a turma que busca as informações, que compila, que depura e que realmente dá o caminho, né? É o nosso holofote, é realmente a bússola que indica o norte de negócios da empresa. Temos uma área também de marketing técnico que é extremamente relevante, profissionais altamente capacitados que realmente faz o link entre o processo produtivo. O Thiago, como responsável pela engenharia de processo, tem muita interlocução, o time dele, com o time de marketing técnico da Samarco. O marketing técnico também visita os nossos clientes, eles trazem as necessidades técnicas dos clientes, dos mercados, traduz em ações internas, e os times operacionais, a empresa toda, traz de volta os resultados, os desenvolvimentos. É uma área de muita capacidade técnica, muita engenharia, muito desenvolvimento, muita inovação. Temos um time de marketing técnico e também uma área de administração de vendas, onde toda a questão contratual, afretamento, exportação, faturamento, a gente tem um time também dedicado a essas atividades. No pilar de vendas, onde eu estou hoje exercendo as minhas atividades profissionais, é a turma realmente que faz a gestão do cliente, né? Do relacionamento com o cliente. Então, é quem negocia o preço, é quem implementa, pega o que o marketing depurou e realmente coloca no dia a dia junto ao cliente, negocia preço, contrato, volumes, atende reclamações. Então, é o primeiro contato, né, com o cliente, com o mercado. O que eu acho legal desse slide, esse primeiro, é realmente a presença global da empresa. Samarco é uma empresa de nível mundial. Hoje aí estamos atendendo, vendendo pelotas de minério de ferro para todo mundo.
Américas, Europa, Oriente Médio, África, Ásia, são mercados hoje atendidos pela empresa. Temos poucos clientes, mas são clientes de longa data, clientes aí de mais de 30 anos, 40 anos de relacionamento. Então, imagina como gerir uma relação de 30, 40 anos. Realmente tem que ser pautado em confiança, tem que ser pautado em respeito, em ética e muita responsabilidade. Me sinto realmente um privilegiado em poder hoje ter a oportunidade de trabalhar diretamente com os clientes. Temos unidades, né, comerciais em Belo Horizonte, onde fica o nosso gerenciamento central. Belo Horizonte também fica o escritório comercial responsável pelo mercado americano, então todas as negociações com clientes da América do Norte, Caribe, América do Sul ficam em Belo Horizonte. Temos dois escritórios internacionais, um em Amsterdã, na Holanda, responsável pelo mercado europeu, África e Oriente Médio, e um escritório em Hong Kong, na China, responsável pelo mercado asiático. Hoje eu estou lotado em Amsterdã, então lidando diretamente aí com os nossos clientes na Europa, Oriente Médio e África. Tá? Rapidamente aqui, para que serve a pelota? Né? Pelota, o principal produto é o aço. Então, e o aço está na nossa vida, né? Está no nosso cotidiano. Se você pegar hoje, se você olhar para o lado hoje, o celular que você está vendo a nossa live, acompanhando o carro, prédios, infraestrutura, então o aço está na nossa vida, na nossa vida diária. Então a pelota ela é um produto base para a fabricação do aço, né? Basicamente temos duas. Minério de ferro parece que é tudo igual, mas não é, tá, gente? A pelota realmente é um produto de valor agregado. Existem pelotas com características físicas e químicas diferenciadas, e realmente os clientes utilizam um pouquinho de cada pelota, de cada fornecedor mundial, para fazer o seu blend ótimo, né? A mistura ótima para produzir o aço. Somos partes dessa cadeia, né, de distribuição de material. Vendemos para clientes com tecnologia de alto forno, Brasil, siderúrgicas brasileiras, europeias, asiáticas, utiliza as nossas pelotas de alto forno, que demandam carvão metalúrgico, né, como combustível para a produção de aço. E também vendemos pelotas de redução direta, uma tecnologia que utiliza como fonte de combustível gás natural. E aí países que realmente têm fornecimento abundante de gás natural, todo o Oriente Médio, Norte da África, Estados Unidos, Argentina, se valem dessa tecnologia. Então, a gente hoje tem uma capilaridade nas duas principais rotas para consumo de pelota e realmente aí participando do dia a dia, né, de todos. Aqui só uma explicação, o Thiago já até mostrou na apresentação dele, pelota e a aplicação siderúrgica, e realmente na gama de produtos que o aço hoje provém, né? Então, realmente é muito interessante. Falando rapidamente de mercado, não vou dar nenhuma profundidade aqui, tá, pessoal? Só para dar uma noção básica. Mercado de minério, o mercado de aço é um mercado muito dinâmico. Então, precisamos realmente ter a melhor informação possível para trabalhar. É um mercado muito competitivo, de realmente empresas muito especializadas, produtores de minério de ferro muito capazes, e realmente é uma indústria que move o mundo, né? Se você pegar aí no produção de aço, de minério de ferro em 2020, aí superando a casa dos 2 bilhões de toneladas. Realmente é muita coisa. Tendo aí a Austrália, né, como o principal produtor de minério de ferro no mundo, o Brasil com uma posição muito relevante, o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, né? E a China é um grande consumidor, mas também produz muito minério, né? Consumo de minério de ferro aí global, a China disparado é o maior consumidor, com 63%. Estamos falando de quase 1,5 bilhões de toneladas de minério de ferro consumidos pela China. E o Brasil representando 2%, né, para entender um pouquinho a magnitude hoje do mercado chinês e como ele realmente direciona essa dinâmica para o minério de ferro hoje. Tá? Então,
É interessante, a Samarco, a gente vende para a China, mas a gente tem uma estratégia de espalhar o nosso produto em várias regiões. Isso, de certa forma, também protege o nosso negócio, nos dá acesso a processos produtivos diversos, culturas diversas. Então, essa é o dinamismo, né, que a comercial precisa, necessita. Por isso que realmente eu sou entusiasta de trabalhar nessa área hoje, onde eu acordo realmente não sabendo o que vai vir, né, em termos de rotina. Então, só para compartilhar um pouquinho, tá? No final aí fico aberto a perguntas e, novamente, é um prazer falar com vocês, pessoal. Um abraço. Já tem algumas perguntas aqui, Rafael. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu vou passar a palavra para a Clarissa. Clarissa vai contar um pouco para a gente dessa trajetória, né, Clarissa? Isso aí, gente. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui, né? Eu estou acompanhando aqui também no celular. A gente já é mais de 600 pessoas online. Também minha primeira live, um pouco nervosa, mas nós vamos conseguir. É muito legal ouvir o Thiago e o Rafael falarem da Samarco, né? E realmente a gente está meio nostálgico hoje, né? Eu e o Rafael e o Thiago, a gente fez 13 anos de Samarco há poucos dias atrás, no mês passado. Então, a gente é da turma de trainee de 2008. Eu sou formada em Engenharia de Produção pelo UFV, né, em Viçosa, e o Rafael era meu veterano, ele era um ano acima de mim. Então, a gente já se conhece aí há bastante tempo. E foi muito interessante o processo da Samarco. Eu estou aqui para dividir essa experiência com vocês e também não vou deixar de falar um pouquinho no Porto, né, gente? Olha que belezinha. Estou aqui na minha sala e para dar um gostinho para vocês, mas vamos começar pelo processo de trainee. Antes de começar, eu anotei algumas coisas, algumas dúvidas, Adriana, que eu já vou até responder. Uma delas foi sobre o filtro prensa. A gente não usa filtro prensa, tá? A gente usa filtro a vácuo. Tanto aqui para filtrar o pellet feed, né? A polpa que vem diluída em água, que é a segunda pergunta que fizeram. Que líquido que vocês usam, qual fluido que vocês usam para bombear? É água, é só água. Então, a gente tira o minério de germano, né? Esse minério ele vem mais ou menos 50% estéreo. Então, do que a gente tira, 50% é estéreo e vai para a filtragem, né? Que o método aí que o Thiago falou. E os outros 50%, 45% a 50%, a gente adiciona, brita, coloca ele na especificação granulométrica correta para ser transportado por mineroduto, adiciona água, mais ou menos aí uns 30% da água, e bombeia por quase 400 quilômetros de mineroduto. Quando chega aqui em Ubu, a gente tem tanques que recebem essa polpa, né, homogeneizam e trazem ele para a densidade que tem que estar na etapa de filtragem. A filtragem aqui também é a vácuo e a gente reduz essa umidade de 30% para 10%. E aí adiciona os insumos, né, da pelotização, pelotiza, queima, peneira e estoca. E é aí que começa o meu trabalho, da estocagem até o embarque desses produtos. Tá bom? Voltando para o programa de trainee, então, eu lembro que em 2008, né, quando eu estava formando, e é uma coisa que eu estou vendo várias pessoas comentarem aqui no chat também, eu não tinha experiência nenhuma de estágio. Tanto é que eu tinha dúvida se eu ia ser selecionada com pouca experiência em estágio. Lá em Viçosa, a gente não tinha, quem é da área de engenharia de produção como nós, não tinha muita oportunidade de estágio na área industrial, porque lá não tem muita indústria, lá é muito de agronegócio, pelo menos na minha época, tá, gente? Não sei como está agora. Mas na minha época era muito de agronegócio. Então, o que eu fiz? Na minha faculdade, eu foquei em projeto científico, né? Eu era bolsista do CNPq, atuei em empresa júnior, atuei bastante com um projeto de voluntariado e tudo isso me deu uma carga de gestão de pessoas, que é o que a gente mais usa. Então, assim, eu estagiei um mês, eu fiz um estágio curricular de um mês só, durante umas férias de julho, que eu estagiei no Rio,
e já vim pensando que eu deveria ter mais 6 meses de estágio, pelo menos, entendeu? Para poder ser selecionada para um programa de trainee, porque a gente chegava nas entrevistas e as pessoas, igual o Thiago, gente. O Thiago, essa pessoa, chegava numa entrevista com uma carga de trabalho, né? Uma carga profissional. Mas, assim, o trainee, ele não tem essa prerrogativa. Então, tá todo mundo competindo por igual. Então, assim, você não vai para um programa de trainee concorrendo como se fosse uma vaga júnior ou a pleno. Não, você está ali, o que conta é a sua disposição para aprendizado e o seu perfil, né? O que a área, o que a Samarco espera do profissional que ela vai formar. Ela não quer o profissional formado, ela quer uma tela em branco, que é você, recém-formado, para poder ser moldado pela empresa. Então, é um programa bastante interessante, muito rico em formação mesmo, e assim, não fiquem apreensivos de não ter experiência ou de ter muita experiência, igual o Thiago tinha. Assim, é uma tela em branco, sabe? A Samarco vai selecionar as pessoas que satisfazerem o perfil que a gente procura. E aí a Adriana tem toda uma consultoria que gente, é incrível, incrível. Depois que a gente passou, a gente fez um diagnóstico, né, Adriana? Chama Insights. Gente, é um manual. Você responde umas perguntas e você sai com o manual. Como comunicar com Clarissa, como trabalhar com Clarissa, como é Clarissa trabalhando em grupo. E você lê, você fala, bruxaria, não é possível. Porque fala exatamente quem você é e muitas vezes você não tem percepção disso. E aí, quando você lê, é muito interessante. Então, assim, vocês estão tendo uma grande oportunidade. Não sei quantas vagas tem, né, para o processo de trainee, depois a Adriana pode falar, eu acho. Mas é uma grande oportunidade, a gente está muito feliz que vocês estão aqui, numerosos, querendo fazer parte da nossa equipe. Então, gente, é isso. Quando eu cheguei aqui na Samarco, eu fui recepcionada por um tutor, né? Esse tutor é um grande amigo hoje em dia, a gente ainda trabalha junto, e ele me ensinou, foi assim, né? Construindo comigo. No meu programa de trainee, a gente tinha um projeto Lean Six Sigma para entregar. Então, era um programa de trainee de 1 ano, e o resultado desse programa era o Lean Six Sigma que a gente ia fazer. Então, a gente tinha que escolher um tema que a área precisava. Eu entrei no Porto, né? Fui trainee do Porto. Então, eu escolhi, junto com o meu chefe de departamento, na época, qual que era um tema importante para o departamento, aonde que o departamento precisava de melhoria, e imprimi todos os meus esforços nesse programa, além de trabalhar na rotina, né? Claro, porque eu só não fiquei dedicada nesse ano todo só para o projeto, mas fui sendo inserida nas atividades de rotina e tocando o projeto ao longo do ano, no qual a gente apresenta os resultados no final desses 12 meses aí do processo de trainee, e aí que a gente foi avaliado, né? Algumas pessoas que foram admitidas não ficaram com a gente, né? Saíram nesse processo de seleção do projeto, mas a grande maioria ficou bastante tempo aí aqui na Samarco ainda. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui para responder. Olha, tem um monte de pergunta aqui. Pode esperar, Clarissa, que eu já vou começar. Na verdade, eu acho que com o tempo que nós temos, a gente nem vai conseguir. Tiago, Rafael, Clarissa, a gente vai ter que voltar aqui para fazer uma palestra técnica, porque é tanta pergunta aqui nesse chat mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu fui selecionando algumas aqui, e as que dizem respeito aqui ao processo seletivo, eu vou responder, tá? Então, pessoal, a princípio a gente está trabalhando 25 posições, tá? Então, nós temos 25 vagas. Essas 25 vagas, elas estão distribuídas
70% para a área de operação, 30% para a área administrativa. E nós temos posições nas nossas 3 unidades. Na nossa unidade industrial, que fica em Mariana, aqui no escritório de Belo Horizonte, e na nossa unidade industrial no Espírito Santo. Tiago, você tem vaga no seu time? Rafael, tem vaga na automação, tem vaga na instrumentação, tem vaga na engenharia de processo. Nas 2 unidades, Mariana e Rafael tem vaga no comercial? Tem vaga no comercial. Clarissa tem vaga no Porto? Tem uma vaguinha aqui para o Porto também. Então, gente, só para vocês sentirem, né, um pouquinho aí do gosto, né, de onde a gente tem essas oportunidades. Bom, as pessoas perguntaram muito aqui das questões de idade e de cursos. Qual curso que vocês estão buscando? Algumas pessoas falando, eu já tenho 40 anos, 41 anos, isso é uma desvantagem. Outras pessoas perguntaram, onde eu me encaixo, né? Eu tenho curso tal e eu não sei aonde faria sentido. O que eu falo, gente, não se preocupem com isso nesse momento. Haja vista a história que o Rafael contou para a gente, né? Então, façam as inscrições de vocês, não se preocupem com a idade, não se preocupem com o conhecimento, com o curso, façam as inscrições e participem da seleção. Estamos todos aqui ansiosos para conhecer vocês. E, como eu falo, né, tem espaço para todo mundo. Então, a idade não é um problema, a experiência não é um problema, o curso não é um problema. Então, aí, já estão seduzindo vocês, Tem gente que já está falando que quer ir para o Porto, que quer ir para a instrumentação é top demais, quer uma vaga no RH. RH também tem vaga, tá, gente? Sou formada em Direito. O que vocês quiserem que eu faça, eu estou dentro, mas a gente tem vaga para o jurídico também, enfim. Bom, então essas aqui foram as perguntas iniciais, né? Vale ressaltar que algumas vagas a gente vislumbra no médio e longo prazo para a carreira de gestão. Então, hoje a gente tem 2 profissionais aqui que, ao longo da sua trajetória profissional dentro da Samarco, o Rafael e o Tiago, chegaram em posições gerenciais, e temos muitos outros trainees, assim como a Clarissa, que seguiram a carreira técnica, que aqui na Samarco é bem representativa, né? Esses profissionais de carreira técnica, eles acabam sendo aí uma referência técnica mesmo dentro da organização. E é isso. Um ponto muito importante. Esse é um processo seletivo que nós estamos fazendo interno e externamente, né? Então, os nossos empregados que hoje, né, possuem aí, estão dentro desses critérios e que têm interesse em também se candidatar ao processo seletivo, estão todos convidados. Eu vi aqui muitos estagiários que estão formando, que deram seu depoimento. Então, pessoal, se está dentro do critério, pode se inscrever, que participa, né, do processo em critério de igualdade. Bom, perguntaram muito sobre treinamento, como que funciona esse trainee, né, ou este grupo de trainee, quando entrar aqui conosco, vai ter um percurso formativo no período de 2 anos. A Clarissa falou um pouco disso, né? Tem o acompanhamento do tutor, tem um processo de desenvolvimento muito bacana aqui conosco, onde a gente faz questão de desenvolver tanto nas questões comportamentais e nas questões técnicas. Vocês têm alguns para-casas ao final do programa, como a implantação de um projeto, seja ele técnico ou de sustentabilidade, mas sempre com o acompanhamento e essa predisposição aí para o desenvolvimento. Bom, várias perguntas se nós temos vaga para a geotecnia. Temos vaga para a geotecnia também. O Rafael, Ronaldo Custódio, esse nome você deve conhecer de outros carnavais, ele te entregou aqui no chat em algumas coisas, viu? Ele está aqui assistindo, acho que foi seu colega, eu me diverti aqui com os comentários. Bom, agora vamos começar aqui com algumas
perguntas, né? Muito foi perguntado sobre a questão da diversidade. E aí, Clarissa, vou passar essa bola para você. Uma pessoa que não deu tempo aqui de anotar o nome, porque o chat é muito movimentado. Eu vi. Perguntou como que é ser uma engenheira numa área predominantemente masculina, né? Conta para a gente como que foi a sua experiência. Então, gente, hoje em dia a gente tem visto muitas políticas bacanas de inserção feminina, principalmente na mineração, né? Não só a Samarco, mas como outras empresas do ramo estão com uma política para inserir as mulheres, porque realmente, gente, né, eu tô me sentindo velha, mas há 13 anos atrás, de 40 vagas de trainee, eu não sei quantas foram para a operação, mas entrou eu e mais uma pessoa, uma mulher, para a operação. Eu entrei no porto e a Priscila, que era minha colega trainee na produção. Então, assim, éramos só nós duas em área produtiva, né? O resto a maioria era homem. E outra coisa também que é um movimento de outras empresas e também vai ser um movimento da Samarco, não só a inserção feminina, como também a inserção de negros, né? Eu vejo assim, a gente teve um colega trainee na nossa turma negro, e isso é muito importante, né? Da gente ter essa diversidade, da gente ter essas classes representadas, assim, gente. E só complementando, né, Clarissa, a Samarco hoje tem um programa de diversidade, a gente está iniciando, e todos os nossos programas de porta de entrada, com as nossas vagas, né, que a gente sempre divulga aí no nosso site, que vocês têm a oportunidade de acompanhar. A gente tem essa preocupação com a diversidade, né? Tanto na seleção quanto internamente, isso consta aqui, né, no nosso código de conduta, está presente nos nossos valores, nos nossos traços culturais, essa questão do respeito, né, que é o mais importante para todos nós. Então, como você mesmo disse, a gente tem aqui a preocupação com todas as minorias, né? Seja ela o gênero, a raça, a pessoa com deficiência, a orientação sexual, né? Então, o nosso programa de estágio, que a gente finalizou mês passado, por exemplo, a gente mediu todos esses percentuais e a gente teve de gênero, agora que me vem à cabeça, né? Mas a gente teve em torno de 50%, né, do gênero feminino e masculino. Olha, eles já estão me chamando a atenção aqui por conta do tempo. Então, por conta do tempo, eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui para o Rafael, porque na hora que ele estava falando, o pessoal já ficou assim alvoroçado aqui no chat com essa experiência internacional. Quando ele falou dos nossos escritórios, muitos comentários. E aí, duas perguntas aqui, Rafa, ver como que você consegue, né, dar uma apurada rápida nas duas. As pessoas perguntaram como uma empresa de capital fechado, quais os maiores desafios enfrentados nesse período de pandemia? E como foi manter a confiança dos clientes após o rompimento da barragem durante esses anos sem operar? Eu vou responder a segunda primeiro. Então, não foi fácil, muito trabalho, muita conversa, muita interação, e eu digo que a Samarco está hoje, já estamos há 8 meses de operação, né? Reiniciamos nossas atividades em dezembro de 2020, depois de 5 longos anos, e hoje a gente está vendendo praticamente para os mesmos clientes que a gente vende em 2015, e agregamos clientes novos na nossa carteira, isso tudo baseado na confiança, na reputação que precede os negócios, no relacionamento ético, na conduta. Realmente, essa marca é uma empresa muito séria, e o resultado hoje, depois de tanto tempo, né, de paralisação, estamos no mercado distribuindo produtos para aqueles mesmos clientes que confiaram na empresa no final de 2015 e continuam confiando. Então,
é uma relação de longa data, de muito respeito, que se realmente traduz em relações de negócio. Ô, Rafa, vou aproveitar aqui a ponte, que eu tinha pegado uns números para falar aqui sobre o Porto. Em 2015, gente, a gente embarcou mais de 25 milhões de toneladas. Em 2015, a nossa capacidade de embarque é de 32 milhões de toneladas. A nossa linha principal de embarque tem capacidade de até 15 mil toneladas a hora, ok? Na linha principal ali, ó o porto ali. E depois que a barragem rompeu, aí o Rafa também é uma parte grande desse desenvolvimento, né? A gente, primeira coisa, saiu todo mundo daqui e foi atender as áreas afetadas. E aí, com a estabilização da situação nas áreas afetadas, grande parte da gente entrou de layoff, né? E boa parte também, a outra parte ficou aqui tentando alavancar, né? Manter os ativos, porque a gente está falando de uma estrutura enorme, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecer aqui, mas são 4 usinas de peletização, um complexo industrial muito robusto, uma linha de carregamento com um porto com capacidade de embarque de 32 milhões de toneladas anuais, parado, né? Então, a gente trabalhou muito em prospectar novos negócios, né, Rafael? E em 2021, a gente já ultrapassou a marca de 5 milhões de toneladas embarcadas esse ano. Então, né, são alguns marcos aí de como a gente teve que se reinventar, né, durante esse tempo parado. Isso mesmo. Bom, vocês viram aí que são números muito interessantes, né? São números grandiosos. Rafael, Adriana, você me terminou? desculpa, só um ponto que a primeira pergunta eu não respondi, você rápido, sucinto, capital fechado, né? De fato, a Samarco, a gente, na pandemia, a gente retornou às nossas atividades em dezembro de 2020, onde a pandemia, infelizmente, já estava aí consolidada, né, em todas as regiões do mundo, trazendo essa tragédia global, né? E no retorno da Samarco, as atividades industriais das principais regiões já estavam em período de recuperação. Então, quando a gente retornou ao mercado, a gente entrou no mercado já em um cenário pós-pandêmico, vamos dizer assim, onde a atividade econômica já estava em recuperação. Então, de certa forma, não impactou diretamente, porque essa marca ainda estava paralisada, né? E em 2021, agora, ainda em pandemia, é monitoramento contínuo a respeito de qualquer impacto em uma região ou outra. A gente tem que estar sempre atento, mas, de certa forma, a gente não pegou o pico que foi o início do ano passado. Ótimo. Bom, acho que eu já vou caminhando um pouco aqui para o final. Tem só algumas questões aqui que eu queria ressaltar. Primeiro, perguntaram muito de visita, que mesmo quem não passar aqui na seleção, se existe alguma forma de visitar a empresa. Né? Por agora, né, por questões de pandemia, a gente suspendeu as visitas, a gente não está recebendo, né, por questões de orientação de saúde, mas em breve, assim que as nossas taxas de contaminação nos estados estiverem mais controladas, a gente retoma com o projeto de visitas, e aí vocês podem vir, né, através das universidades, ou podem fazer contato com a nossa central de relacionamento. Bom, um outro ponto que eu acho legal a gente comentar com relação às universidades públicas. Em função da pandemia, a formação, o período de formatura ele está um pouco descompassado, né? Porque as universidades públicas ficaram aí por um tempo sem aula. A gente avaliou essa questão e, em função disso, a gente postergou um pouco o prazo de formatura para março de 2022. Então, a grande maioria das universidades fecham aí, né? Vocês se formarão em fevereiro
e é importante que em março todo mundo esteja com o diploma em mãos. Então, a gente vai avaliando isso ao longo do processo seletivo e a gente, né, vai conversando sobre. Um outro ponto que perguntaram é, além do programa Trainee, como que eu faço para ingressar na Samarco? Então, aqui nós temos várias oportunidades. Temos os nossos programas de porta de entrada, que a gente chama, né? Então, a gente tem desde a capacitação de mão de obra local das comunidades, a gente sempre oferece em parceria com o Senai, muitos cursos de capacitação para que quando a gente tenha mão de obra, seja demanda de mão de obra, seja ela na Samarco ou através dos nossos terceiros, essa pessoa, né, já esteja ali com seu curso de formação realizado. Então, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais quando a gente tem esses cursos de formação. Temos o nosso programa Aprendiz, temos o programa de estágio, temos o programa Trainee. Às vezes, a gente solta alguns programas específicos para operação. Então, recentemente, nós divulgamos, a gente já está quase finalizando a seleção para 20 profissionais da operação com foco em pessoas com deficiência e vagas no nosso site, né? Fiquem aí atentos, sejam para posições mais júniores ou até mesmo para especialista, vagas gerenciais, a gente sempre anuncia através do nosso site. E agora vem a pergunta matadora para a gente encerrar, que muitos aqui perguntaram, e eu vou direcionar, talvez, Thiago, essa pergunta para você, porque um passarinho me contou que você tem aí umas vagas, né, de trainee. O passarinho também me contou que você vai entrar em várias entrevistas, certo? Diz que você gosta, né, de entrevistar. O que se espera de um trainee? Quando as pessoas falam assim, Thiago, você vai lá para a entrevista, vai conhecer aquele pessoal. O que você acha que essa pessoa tem que ter, né, para despertar o seu interesse e o Thiago falar assim, eu quero essa pessoa? Eu conheço até esse passarinho, o nome e sobrenome, mas primeiramente, sim, eu gostei muito do comentário, o Rafael falou muito bem, a Clarissa também, mas eu não poderia deixar de destacar que quando eu vejo a Clarissa falando, né, essa paixão que ela tem por que ela faz e paixão que ela tem pela empresa, faz muito sentido aquela fase assim, encontre um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida, né, então assim, fica esse registro porque realmente trabalhar nessa marca é algo especial e não foi à toa, e quem trabalha aqui dentro sabe muito bem disso, que a gente ganhou a premiação que você citou, tá, da FIA e do UOL, lugares incríveis para se trabalhar, primeiro lugar na mineração, metalurgia e siderurgia. Então fica esse registro, porque eu acho que realmente brilha os seus olhos quando você comenta, sabe, o Clarice. Pessoal, eu sou um cara, um profissional que eu admiro muito a transpiração. A inspiração ela é extremamente importante, o band de loja, o background que vocês têm é extremamente importante, mas eu acho que a Clarissa resumiu muito bem quando ela falou que é um papelzinho branco na qual a gente vai moldar, a gente vai realmente... Eu tive realmente a oportunidade de ter uma experiência anterior a Samarco, me recordo que até dentro das brincadeiras que a gente tinha, né, brincavam de trainee sênior, né, por isso que ficou, acho que marcou a Clarice, mas realmente isso não é um fator preponderante para um programa trainee, pelo contrário, acho que a Clarice resumiu muito bem quando ela citou a questão do papel em branco, então assim, eu falei 3 fasezinhas, né, vontade de aprender, necessidade de evoluir e capacidade de transformar. Se vocês forem no site da Samarco, a gente tem um propósito, e esse propósito nosso, ele fala fazer uma mineração diferente e sustentável, e completa a frase, né? Se você realmente acredita nisso, se você realmente se identifica com isso, é esse o perfil do profissional que a gente está procurando aqui na Samarco. Então, demonstre isso nas entrevistas. A gente precisa evoluir, isso é uma necessidade de evolução da mineração. A Samarco entendeu muito bem isso e é justamente o que a gente está buscando com os profissionais. Ótimo. Gente, tem muita pergunta, mas muita pergunta, uma enxurrada de perguntas. A gente não vai conseguir, a gente não vai ter tempo para responder todas. Peço desculpas aí, né? Muitas perguntas técnicas, mas eu prometo que a gente vai voltar com lives técnicas e a gente avisa para todos vocês. Clarissa, muito obrigada. Tiago, muito obrigada. Rafael, muito obrigada.
A vocês todos que ficaram aqui essa 1h e 10 minutos conversando com a gente, assim, muita alegria de ter todos vocês. A gente teve aqui mais ou menos um pico de 660 pessoas nos assistindo, dedicando esse tempo de nos ouvir. Acho que vocês conseguiram perceber aí o quanto a gente é apaixonado por essa empresa, né? Então, nos conectem lá no LinkedIn, né? Clarissa tem, Tiago, Rafael, então façam conexão conosco, porque lá também a gente divulga sempre, né, as coisas que acontecem na Samarco. Mais uma vez, não se preocupem com os pré-requisitos, se inscrevam e a gente vai conversando ao longo do processo. Dúvidas? Podem encaminhar para o nosso canal, de dúvidas. A Emily até colocou aqui agora, né, o e-mail com relação a dúvidas sobre o processo seletivo, né? Então, vi aqui que tem gente na dúvida, não recebi o link, já recebi o link, enfim, pode mandar para esse e-mail que a Emily acabou de colocar aqui para vocês. E, gente, assim, um prazer imenso, né? Nos encontramos aí ao longo do processo seletivo. Para quem, de alguma forma, não for selecionado, não desistam, né? De fato uma empresa muito especial. Seria muito bom ter todos vocês aqui, mas eu falo que a gente se encontra em algum momento. O que tiver de ser, vai ser, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte nas etapas. Contem conosco, né? Estamos aí sempre à disposição de todos. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço.